Seja bem-vindo a mais um episódio, bem-vinda aqui no Claramente, hoje no programa Vida e Saúde. Todas as sextas-feiras estou aqui com você e se você quiser assistir os episódios Claramente anteriores que já gravamos aqui, acesse o nosso canal no YouTube procurando pelo programa Vida e Saúde TV Novo Tempo Claramente. Vocês, papai e mamãe, estão fazendo o melhor com seus filhos? Acreditam e aceitam que seus pais fizeram com vocês o melhor que podiam? Será que eles erraram e será que erramos na educação de nossos filhos? Você acha que nunca vai errar com seus filhos quando eles nascerem? Vamos pensar sobre esse assunto agora aqui. Será que nossos pais erraram e será que erramos na educação de nossos filhos? Sim, eles erraram com a gente e nós também erramos com nossos filhos. Não acertamos sempre, mesmo amando essas crianças. Erramos por impaciência, uma rigidez, uma superproteção, negligência, nervosismo, estresse. Algumas atitudes erradas dos pais podem ser causadas por abuso de substância, incluindo o alcoolismo, por falta de autocontrole emocional, por uma crueldade em pessoas com transtorno de personalidade, abusos praticados por indivíduos com compulsões sexuais, e pelo pai ou a mãe focarem às vezes muito no trabalho que deixa os filhos de lado. Se percebemos que e como erramos na educação de nossos filhos, repetindo falhas que nossos pais praticaram com a gente, mais perto estamos de corrigir nossos erros e dar aos filhos melhor qualidade de vida afetiva agora e um bom preparo para o futuro. Mas como perceber nosso jeito de ser? Você tem que parar para pensar. Nosso Deus Criador, na Bíblia, recomenda isso e como nós lemos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, diz assim, examinai-vos a vós mesmos. A autora inspirada Ellen White, a escritora mais traduzida no mundo, ela diz o seguinte, é difícil compreendermos a nós mesmos, ter um correto conhecimento de nosso próprio caráter. Isso está no livro chamado Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 273. Em outro texto, ela acrescenta dizendo assim, grande conhecimento é conhecer-se a si mesmo. O verdadeiro conhecimento de si próprio induz a uma humildade que abrirá o caminho para que o Senhor desenvolva o espírito, molde e discipline o caráter. Isso está no Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, nesse livro, na página 419. É importante pararmos para essa autoanálise quanto à maneira como educamos nossos filhos pequenos e uma das razões para isso está na declaração dessa mesma autora que escreveu o seguinte, as lições que a criança aprende durante os primeiros 7 anos de vida têm mais que ver com a formação do seu caráter que tudo o que ela aprende em anos posteriores. Isso está no livro chamado Orientação da Criança, página 193. No livro do Dr. Patrick Carnes, com doutorado na Universidade de Minnesota, um estudioso de dependência sexual, ele afirma dizendo que o sentimento de abandono é o centro do anseio aditivo. Anseio aditivo significa desejo exagerado que configura um vício. Em um artigo publicado na respeitada revista médica The Lancet, foi mostrado que os investigadores tinham previamente encontrado que esses mesmos adultos com severa adversidade psicossocial na infância também tinham uma idade mais cedo de início e um curso mais severo de suas desordens bipolares do que aqueles sem tal história. O que esse estudo mostrou é que crianças criadas em famílias complicadas e problemáticas, com diagnóstico de transtorno bipolar na vida adulta, tiveram o início do sofrimento bipolar mais cedo e com uma evolução dessa doença mais complicada. Os erros dos pais ao criar seus filhos podem produzir marcas na personalidade da criança e doer até hoje na vida adulta. Ou é possível sublimar a dor e ela ficar meio inconsciente. E em algumas pessoas esse sofrimento pode até motivar a profissão que alguém escolhe seguir. Ou pode reprimir o sofrimento e a dor original ficar inconsciente. Alguns podem se sentir mal em certos relacionamentos hoje porque
algo nela do presente serve de fator gatilho para mexer em feridas do passado. Por exemplo, você pode ter tido uma mãe ou pai autoritário e se casou com uma pessoa autoritária. Quando seu cônjuge usa abuso verbal com você, isso sangra a ferida que estava com uma casquinha, ferida produzida lá atrás, quando seu pai ou mãe nervosamente gritava com você, não porque você era um mau filho ou má filha, mas porque ele ou ela tinha dificuldade de autocontrole emocional, pelo menos naquele momento, né? Ou você pode ter tido um pai ou uma mãe ausente, obsessiva com o trabalho, que deixava tudo nas mãos do cônjuge quanto ao cuidado da casa e dos filhos e acaba se casando com uma pessoa compulsiva para trabalhar. Cuidando de seus filhos, leve em consideração que possivelmente você pai, você mãe, pode repetir comportamentos ruins que viveu lá atrás com seus pais e jurava que não iria repeti-los com seus filhos. Isso acontece porque as atitudes que vimos em nossos pais, boas e ruins, se incorporam em nossa mente. As copiamos e trazemos para a vida adulta e podemos revivê-las com nossos filhos. Não se apavore ao perceber que você repete com seu filho ou filha um comportamento ruim que seu pai ou sua mãe tinha com você. Pare para pensar como isso funciona hoje. Sentindo que vai perder o controle emocional, respire fundo várias vezes, ore pedindo calma a Deus e considere que você não pode despejar sobre ele as dores antigas que sofreu com os seus pais. Decida consciente e racionalmente lutar contra a repetição desse comportamento ruim dirigido para o seu filho, para a sua filha ou para o seu cônjuge. Assim você dá importante passo para evitar perpetuar o ciclo negativo de comportamentos machucados de uma geração para a outra geração. O que você pensa sobre Deus o Pai e o que você sente sobre Deus o Pai? Uma coisa é a imagem racional que a gente tem de Deus e a outra é a imagem emocional dele. Você pode crer que Deus é amor por aprender sobre isso ao longo dos anos numa família cristã e na igreja, mas você pode não sentir que Deus é amor. Eu creio que faz parte do amadurecimento espiritual o processo de sermos curados de uma possível imagem emocional negativa que possamos ter absorvido sobre o Pai Celestial. Interessante que no Evangelho de João, capítulo 17, Jesus disse que vida eterna é conhecer Deus. Isso está em João 17, versículo 3. Será que existem em sua mente sentimentos que dificultam desejar e conhecer o Pai Celestial, porque você pode ter vindo de uma infância na qual seu pai era distante, ou porque você pode ter sido criado só pela mãe, ou seu pai era violento, ou sua mãe ou pai preferia outro filho e te deixava de lado? Uma coisa é você ler em 1 João, capítulo 4, versículo 8, que diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E aceitar isso racionalmente. E outra coisa é você aceitar isso emocionalmente, pela experiência de relacionamento com Deus. Jesus certa vez disse assim: quem vê a mim, vê o Pai. Você consegue ver e sentir o Pai Celestial tendo o mesmo comportamento que Jesus tinha ao viver aqui? Um rapaz teve um bom pai, trabalhador, honesto, mas com dificuldade de manifestar afeto de forma direta com seus filhos. Ele cresceu naquele lar onde havia distância afetiva entre o pai e ele. Ele disse que quando se dirigia a Jesus para orar, o sentimento e a imagem mental era que Jesus estava ocupado e não tinha muito tempo para lhe dar atenção. O sentimento dele era como se Jesus dissesse assim: amigo, fala logo, eu estou com pressa aí. Aquele rapaz conseguiu entender que a sensação de um Jesus sem muito tempo para ele era uma contaminação emocional do que havia ocorrido entre seu pai terrestre e ele. O jovem precisou de cura emocional sob a sua visão e sentimento para com Deus e o Senhor foi curando. Se você precisa dessa cura emocional ou espiritual, peça e o Senhor vai te dar, vai te curar.
Se seu pai terrestre te machucou emocionalmente, era porque ele era machucado também, não porque você não tinha valor como filho, como filha. Seu pai terrestre pode precisar do seu perdão. Seu pai celestial pode ser o pai ou a mãe que você não teve, e esse pai celestial pode providenciar alguém que compensa até certo ponto o que faltou no seu passado. O que faltou, faltou. E pode ficar um certo gosto crônico de perda, mas que pode parar de doer. A dor pode parar. Podemos aprender a lidar com dores do passado por erros de nosso pai ou nossa mãe e não mais sofrer com isso. Então, perdoe seu pai terrestre, fale com ele sobre isso. Se ele já morreu e você sente que precisa perdoá-lo, escreva uma carta para ele, coloque tudo nessa carta e depois mostre para Jesus, falando do conteúdo da carta, e depois destrua essa carta. Mesmo que seu pai, estando vivo, e você for falar com ele não entender a sua atitude, não aceitar ou não ligar para o seu oferecimento de perdão, perdoá-lo vai te aliviar e vai te libertar. E o Espírito de Deus vai trabalhar na mente dele para libertá-lo, se ele quiser. Talvez você precise pedir perdão ao seu pai ou à sua mãe por tê-los entristecido na vida. Peça perdão para eles. Isso vai te aliviar e vai te libertar. Ao você errar com seus filhos, peça perdão para eles. Não fique preocupado achando que isso vai desvalorizar a sua posição de autoridade sobre a criança ou sobre o jovem. Se você tem educado essa criança a respeitar os pais, os mais velhos, ele vai te admirar e isso vai criar uma ponte afetiva entre você e seu filho. Pense se o filho com quem você tem mais dificuldade não tem características parecidas com algumas, pelo menos com as suas. Admita que você pode ter preferência por esse ou por aquele filho. Ore sobre isso, pedindo ao Senhor que te dê vitórias nessa questão. Curta mais seus filhos, saia mais com eles, brinque com eles, eles precisam de você. Não fique dando coisas para eles sem dar-se a si mesmo. Eles precisam mais de você do que de coisas que eles te pedem. Eles precisam de você. Deus te dê forças, papai e mamãe, para seguir criando seu filho, sua filha, nos caminhos do Senhor Jesus. Mostra a eles que caminho é esse, andando você mesmo nele, junto de Jesus, e levando seu filho e sua filha junto. Isso é o mais importante, porque o resto é o resto. Fique com Deus, nosso bondoso Pai Celestial. Tchau. Até a próxima, Dr. César. Muito importante esse claramente aqui. Eu tenho certeza que você pode querer rever ou compartilhar com alguém que você também ama e que precisa desse conteúdo. E a gente deixa isso fácil para você. Acesse lá o nosso canal no YouTube, youtube.com/Vida e Saúde NT. Você vai perceber que a gente organizou ali com playlists, inclusive só de claramente, para você poder, quem sabe até nessa época do ano, rever com mais tempo, com mais intenção e compartilhar também, tá bom? youtube.com/Vida e Saúde NT e aproveite. E talvez você esteja aí aproveitando as férias que só começaram, é gostoso, Janeiro chegou e aqui na Novo Tempo também tem férias. A nossa programação de férias está super especial e a gente preparou conteúdos para toda a família aproveitar bem juntinho o dia inteiro. Dá uma olhada no que vem por aí para você. As férias estão chegando e você vai curtir nossa programação especial de janeiro na Novo Tempo. Ao longo da semana, você confere episódios inéditos de seus programas favoritos, como Entre Família e Lugar de Paz, no horário que você já conhece. Mas também vai ver novidades como o Saldo Extra, que vem trazer dicas simples de como cuidar do seu dinheiro. As crianças não ficam de fora. Tem um espaço especial de segunda a sexta, a partir das 7h30 da manhã, com mais aventuras da Tia Cecel, Super Lupa e desenhos na nossa Hora Animada. E no fim de semana, a diversão está garantida com filmes, séries e programas especiais que você assiste só nessa época do ano. Então, se prepare para curtir, descansar e receber mais um ano com a gente aqui na TV Novo Tempo.
É isso aí, estamos juntos, já sabe, né? Nessas férias, vem curtir com a gente de férias com a Novo Tempo. Ó, faço um intervalo rapidinho, porque na volta eu quero conferir com você esse bolinho de grão de bico com tahine, receita poderosa. A Nutri Tatiane vai ficar comigo, mas eu quero muito que você aprenda e faça por aí. Então, sai daí não que a gente volta já.